Olá! Nós estamos passando por uma revolução tão grande quanto a causada pela internet. E se você ainda não está usando a inteligência artificial para te ajudar na sua aprovação em concurso público, você vai ficar para trás. Esse ano, em fevereiro, eu contratei uma mentoria de R$ 10.000 de inteligência artificial. Confesso para você que eu não sou uma pessoa muito tecnológica, mas eu consegui ver o potencial da IA para facilitar as minhas atividades do dia a dia. E realmente valeu cada centavo essa mentoria. Hoje não tem um dia que eu fique sem usar alguma ferramenta, algum aplicativo de inteligência artificial. Eu já trabalho com a janelinha ali aberta, né, das minhas ferramentas preferidas aí de IA. Eu uso a IA para estudar para pós, para fazer o meu trabalho de conclusão de curso, eu uso a IA na mentoria, eu uso a IA no meu trabalho na Secretaria da Fazenda. Então, se você ainda não está usufruindo dos benefícios que essa funcionalidade pode te trazer, você está perdendo tempo. Em setembro desse ano, eu fiz uma oficina, Cérebro e Máquina, para trazer algumas aplicações da inteligência artificial para o estudo para concurso. E nesse vídeo, eu vou trazer para você a minha IA queridinha aí, para quem está estudando para concurso público. A gente tem diversas ferramentas, cada uma delas tem uma particularidade, né? Tem uma função diferente, tem um quê diferente ali do que ela consegue fazer melhor do que as outras. Mas para quem estuda para concurso público, se eu tivesse que escolher uma única ferramenta, com certeza seria o Notebook LM. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que ele pode fazer para você, para te ajudar a acelerar a sua aprovação. Bora lá? Vou compartilhar a minha tela com você. O Notebook LM, ele é uma inteligência artificial do Google. Tem a versão paga, mas na versão gratuita você já vai conseguir ter acesso a muitos recursos importantes que vão facilitar a sua vida. Bora lá, então, para eu te mostrar o que a gente vai poder usar com essa ferramenta. Ó, você vai digitar aqui Notebook LM, vai abrir aqui, ó, Google Notebook LM. Se você ainda não tem uma conta, você vai criar. Você pode, inclusive, usar a sua conta do próprio Google, tá? Dá para usar a própria conta aí do Google. Então, vamos lá. Ó, teste o Notebook LM. No meu caso, ele já logou na minha conta aqui. Se você ainda não tiver uma conta, você pode ou usar uma conta do Google ou criar uma conta para o Notebook LM. E aí, a gente vai vir aqui, então, ó. Peraí que eu acho que não está aparecendo para você o que eu quero. Só um minutinho. Essa aqui é a carinha do Notebook LM. Você vai clicar aqui, ó, criar um novo notebook. E aí, qual que é a grande diferença do Notebook LM perto das outras IAs, tá? Como, por exemplo, o ChatGPT, o Claude, o Gemini, o DeepSeek. É que no Notebook LM, quando você sobe para ele uma fonte de pesquisa, ele vai ser muito fiel à sua fonte. Então, o Notebook LM para concurso, ele funciona muito bem quando você sobe o material para ele e pede para ele extrair alguma informação dali, seja elaborar questões, seja te dar um resumo, seja fazer um mapa mental, porque ele consegue ser muito fiel ao seu material, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou te ensinar, então, como montar um resumo, um mapa mental e um podcast a partir de uma fonte de material. E eu vou te mostrar também como que você pode pedir para ele criar questões inéditas em cima do seu material, tá? Bora lá, então, ó. Eu vou fazer o upload das fontes aqui para a gente começar a trabalhar. Então, eu vou subir aqui, ó, um PDF de organização do Estado, tá? Uma matéria de direito constitucional. Ó, ele está fazendo o download aqui, tá? Ele está lendo o PDF. Como é um PDF grande, ele vai demorar um pouquinho, tá? O que você poderia fazer já a partir desse PDF, tá? Você já poderia pedir para ele, por exemplo, criar um mapa mental, fazer um podcast, um resumo em vídeo, pedir para ele fazer um resumo para você desse material. Mas eu vou te dar um prompt que eu gosto muito, que é uma forma dele fazer o resumo, focando principalmente nos assuntos mais cobrados. E para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai subir esse PDF, que é o PDF lá do material que você tenha, né? Seja do estratégia, do grão, do direção, de qualquer outro curso. Mas, ao mesmo tempo, você vai subir também um caderno de questões atuais no TEC, tá? Então, aqui, a gente vai montar um resumo pensando no concurso para auditor de controle
da CGE São Paulo, que está sendo organizado pela FGV. Você vai poder fazer isso para qualquer concurso que você estivesse estudando aí, tá? O que eu fiz? Eu fui lá no TEC, criei um caderno, pegando só as questões de direito constitucional, organização do Estado, da Fundação Getúlio Vargas, para a área fiscal e controle, que tem o mesmo nível de cobrança, de complexidade da prova, nos anos de 2025 e 2024, tá? Eu imprimi esse caderno em PDF, né? Na verdade, salvei esse caderno em PDF, e eu vou subir aqui para ele esse caderno também, tá? Então, o que eu faço? Eu vou adicionar mais uma fonte aqui, ó, e eu vou subir esse caderno para ele, que é o caderno ali que eu criei no TEC, tá? Então, vamos lá. Ó, eu vou subir, então, um caderno que eu montei lá no TEC para ele. Ele está fazendo o download aqui desse caderno. E aí, eu vou colocar aqui um prompt, porque eu quero que ele crie esse resumo, que ele monte esse resumo para mim, mas focando principalmente nos assuntos que a FGV mais cobra e na forma dela cobrar esses assuntos, tá? Então, presta atenção em como que vai ficar isso aqui, ó. Eu vou jogar para ele um prompt um pouquinho diferente, tá? Na verdade, o que a gente precisa entender? Que a inteligência artificial é como se fosse um funcionário seu, tá? Pensa num funcionário. Quanto mais claras as instruções que você dá para esse funcionário, melhor vai ser o retorno dele, melhor vai ser a qualidade do trabalho que ele vai te entregar. Com a inteligência artificial, é a mesma coisa, tá? Se você sobe um material e você fala simplesmente, faça um resumo para mim, tá? Vai fazer um resumo da cabeça dele, tá? Do que ele acha melhor ali, ele vai pensar o que ele quiser. Agora, se eu falo para ele como eu quero que ele haja, qual é a função, que tipo de informações que ele precisa levar em consideração. Quanto mais claro é esse comando que eu dou para ele, quanto mais claro é esse input, esse prompt que eu dou para ele, melhor é a qualidade do trabalho que ele me retorna, tá? Então, nós vamos colocar um prompt bem completinho aqui para ajudar. Então, aqui, ó, onde está comece a digitar, a gente vai digitar aqui o prompt, né? Ó, e aí eu coloquei assim para ele, presta atenção. Haja como um renomado e experiente professor de direito constitucional para concursos públicos. Sua função é analisar essa lista contendo questões de organização do Estado cobradas pela Fundação Getúlio Vargas em provas de concursos. A partir dessa análise, resuma o material em anexo. No resumo, eu quero que você separe os conteúdos em 3 grandes grupos. Cai muito, cai mais ou menos, ou não apareceu em nenhuma questão. Então, percebeu como é que o comando ficou muito mais claro para ele? Eu estou subindo uma lista de questões, ele vai analisar essa lista de questões, ele vai ver o que são os assuntos mais cobrados, e aí ele vai montar um resumo em cima daqueles assuntos que são mais cobrados, tá? Então, esse é o prompt, está marcado aqui as 2 fontes que eu quero que ele use. Então, eu vou colocar ele aqui, ele vai começar a processar esse pedido. Ó, ela demorou um pouquinho, mas ela já fez aqui, ó, um resumo, tá? Então ela trouxe aqui pra gente, ó, um resumo analítico de organização do Estado. O que cai muito, né? Tópicos de altíssima frequência. E aí ela colocou aqui, ó, o que cai muito para a FGV, né? Repartição de competência legislativa, artigos 22 e 24 da Constituição, competência concorrente, matérias concorrentes frequentes, competência privativa da União, matérias privativas frequentes, delegação de competência. Ela veio trazendo tudo aqui, ó, o resumo, tá vendo? Do que mais cai, daquilo que não apareceu em nenhuma questão, tá? E aí, o que acontece? A gente precisa entender que a inteligência artificial não é um Google melhorado, tá? É como se fosse mesmo uma pessoa que estivesse ali prestando um serviço para você. Você pode refinar esse prompt. Você não precisa ficar satisfeito com o primeiro resultado que ela te entrega, né? A gente pode vir aqui, ó, e explorar mais coisas aqui dentro. Por exemplo, olha só, ó, aqui dentro dos assuntos que mais caem, ela colocou aqui, ó, temas que constituem a espinha dorsal das provas da FGV. Repartição de competência nos artigos 22 e 24. Esse é, de longe, o tema mais explorado, crucial entender as distinções e interações entre a competência privativa e a competência concorrente. E aí ela trouxe aqui, competência concorrente, aparece constantemente exigindo conhecimento sobre a regra de competência plena, também é fundamental o entendimento do efeito de superveniência, competência privativa, cobrada para identificar inconstitucionalidades formais em leis estaduais e municipais,
matérias privativas frequentes do direito civil, delegação de competência privativa. Ela trouxe aqui algumas coisas, tá? E aí, o que você pode fazer? Você pode vir conversando com ela, tá? Perguntando aqui, por exemplo, gostaria que trouxesse, uma tabela comparando os diferentes tipos de competências com os exemplos mais cobrados de cada uma delas. Então, não precisa ficar satisfeito com a primeira resposta que ela te dá. Você pode ir complementando isso, uma conversa mesmo, tá? Se você pensar nela como se fosse uma pessoa ou um funcionário, fica muito mais fácil da gente conseguir interagir com a IA, tá? Aí ela já trouxe aqui, olha lá, tabela comparativa das competências. Olha que bonitinho aqui, Ela trouxe, por exemplo, olha aqui ela fazendo a tabelinha em tempo real para você, ela trouxe competência privativa, né? O que é? Legislativa, indelegável em regra, delegável excepcionalmente. É o que está no artigo 22. A União legisla sobre o tema de forma plena. Exceção, pode delegar aos estados e ao DF para legislar sobre questões específicas por meio de lei complementar federal. E aí ela trouxe aqui, alguns exemplos mais cobrados pela FGV de competência privativa. Depois ela trouxe uma explicação sobre a competência concorrente, aonde que ela está, lá na Constituição. Ela trouxe qual é a regra, né? E ela trouxe quais são as competências mais cobradas concorrentes. Trouxe a comum, trouxe a municipal, trouxe a residual, tá? E ainda trouxe aqui, uma regra de ouro, né? O que mais que a gente pode pedir para ela? Eu posso pedir as jurisprudências mais cobradas do STF e do STJ relacionadas com esse tema de competência. Gostaria que trouxesse as jurisprudências mais cobradas, jurisprudências do STF e do STJ, mais cobradas em relação ao tema de competências. Vamos ver o que ela vai trazer aqui para a gente. Ela já começou a montar aqui uma tabela com as principais jurisprudências relacionadas a esse tema, cobradas pela FGV. Então, ela trouxe, relacionadas com o artigo 22, competência privativa da União. Ela trouxe, por exemplo, direito civil e contratual. É inconstitucional lei estadual que suspende a cobrança de consignações voluntárias contratadas por servidores públicos estaduais. Aí o fundamento e as implicações práticas e fonte de apoio quando existe, tá? Então, ela veio trazendo, olha só, quanta jurisprudência ela trouxe, tudo relacionada com o tema de competências, tá? Que está dentro de organização do Estado. E aqui, gente, o céu é o limite, tá? Você pode vir dando vários comandos para ela aqui, né? Por exemplo, eu gostaria de entender melhor, gostaria de entender melhor a competência residual dos estados. DF. Me explique e me traga exemplos. E aí ela vai processando aquela informação aqui de novo, tá? Com prazer, aprofunda em um dos conceitos mais importantes. Ela trouxe aqui, fundamento constitucional, as implicações, exceção. Trouxe alguns exemplos de competência residual, né? E expressa aqui do Estado, e do DF. Tá? Então, aqui você pode ir conversando com ela e pedindo as informações que você necessita. É fenomenal, né? Além disso, o que a gente pode fazer, né? Nesse tema, por exemplo, é um tema que a gente tem uma quantidade muito grande de questões, tá? Então, a gente não precisaria, por exemplo, pedir para ela criar questões inéditas. Mas vamos pensar que você esteja estudando, por exemplo,
para Cefaz São Paulo, né? Para o meu concurso, tá? Você está estudando para Cefaz São Paulo. O último concurso da Cefaz São Paulo aconteceu em 2013, né? E aí, se você quer fazer, por exemplo, questões de legislação tributária de São Paulo, você vai encontrar dificuldade. Por quê? Porque as questões são de 2013, né? E a gente não pode usar questões de 2013 porque muita coisa mudou de lá para cá. Como que você faz nesse caso, então, né? Você pode subir o PDF do mesmo jeito que a gente fez aqui, e pedir para que o notebook LM crie para você questões semelhantes, né, no mesmo nível de complexidade daquelas que estão no material. Então, o professor normalmente ele vai trazer algumas questões adaptadas, né? O que ele faz? Ele pega questões que foram cobradas, por exemplo, na Cefaz Piauí e adapta essas questões para a Cefaz São Paulo. Tá? Então, ali no PDF, você já vai encontrar algumas questões inéditas que o professor adaptou, alguma coisa nesse sentido. E aí você pode pedir para o Notebook LM para ele produzir mais questões naquele mesmo molde para você, tá? Eu vou fazer um prompt aqui para a gente testar aqui junto com esse PDF, tá? Mas aqui nesse PDF, claro que não teria muita aplicação, porque a gente tem uma quantidade grande de questões. É para você usar principalmente naqueles assuntos em que você tem dificuldade de encontrar questões recentes, tá? Então vamos lá, vou mostrar para você como é que a gente vai fazer. Ó, a gente vai colocar aqui, ó, haja como um renomado e experiente professor de direito constitucional. Você foi contratado pela FGV para elaborar as questões para a prova, as questões de direito constitucional para a prova de auditor da CGE São Paulo. Seguindo o mesmo nível de complexidade das questões constantes. E aí a gente vai demarcar aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui eu tô com o caderno do TEC marcado e tô com um PDF, tá? A gente vai desmarcar aqui esse PDF e vamos deixar marcado só o caderno do TEC, tá? Por quê? Porque eu quero que ele se baseie só nas questões desse caderno para elaborar as questões inéditas, tá bom? Senão ele pode ser que ele se influencie pelas questões do PDF. Aí podem ser questões mais antigas, questões de outras áreas. Então eu quero que ele foque aqui nessas questões do caderno. Então eu vou colocar aqui para ele, ó, seguindo o mesmo nível de complexidade das questões constantes no caderno do TEC em anexo, vírgula. Elabore 10 questões inéditas, ó, inéditas, sobre o tema organização do Estado, com preferência pelas questões de competência, seguindo o estilo adotado pela FGV. Como é que é? Questões de múltipla escolha com 5 alternativas, em que apenas uma é a resposta da questão, tá? Então, eu pedi para ele aqui, ó, 10 questões. Uma dica que eu vou dar para você. Nunca peça uma quantidade muito grande de uma vez, tá? Tipo, elabore 50 questões para mim. Porque imagina só, é igual a gente mesmo, né? Se eu pedir para você para fazer 3 questões para mim, você vai ter um pouco mais de cuidado, você vai pesquisar mais, vai fazer uma coisa melhor. Se eu já peço muitas, você começa a tocar para o pau, tá? E aí é a mesma coisa.
Então, vai pedindo de pouco em pouco. Você pode pedir 50, pode pedir 200, mas vai pedindo aos poucos, tá? No máximo de 10 em 10. E aí você vai analisando e já vai dando ela aos caminhos. Eu quero que você cobre mais a competência estadual, ou cobra mais a briga que existe entre competência municipal e estadual. Você pode ir direcionando. Eu quero questões mais complexas, ou está muito complexo, eu quero questões menos complexas, quero questões que cobrem mais jurisprudência. Você pode ir dando esses comandos para ela, tá? Mas vai sempre de 10 em 10. Vamos lá, então. Vou mandar o comando aqui para ela elaborar as questões para gente. E aí ela já trouxe aqui, Primeiro que ela trouxe competência privativa no direito processual. Olha só, trouxe aqui, um textinho aqui, o Estado Alfa, com o objetivo de dar maior celeridade aos processos que envolvem cobrança de dívida ativa, esse diploma, à luz da sistemática constitucional, e ela trouxe as respostas, tá? Ela elaborou aqui, as 10 questões que eu pedi. O que eu vou pedir para ela agora, tá? Eu vou pedir para ela trazer... ela já trouxe aqui, a questão, a resposta e o fundamento. Agora, eu vou pedir para ela trazer o gabarito comentado. Eu quero que ela comente para mim por que cada alternativa está certa ou errada, tá? Para te ajudar. Então, eu vou falar. Perfeito. Agora, eu preciso do gabarito comentado de cada uma das 10 questões. Traga para mim o porquê de cada uma das alternativas estar certa ou errada. Traga ainda o artigo de lei ou a jurisprudência que embasa a resposta. Pronto, E lá vai ela de novo. Trouxe aqui, Pronto, Primeira questão, gabarito correto. Letra C, análise e fundamento. A lei número Y é inconstitucional, pois a Constituição estabelece e compete privativamente à União legislar sobre direito processual. A disciplina dos prazos recursais, mesmo em sede de execução fiscal, é matéria processual e, portanto, de competência da União. A inconstitucionalidade é de natureza formal. E aí ela trouxe por que as outras estavam erradas. E ela veio fazendo isso, então, para cada uma das questões. Sensacional, né? Mas ainda não acabou, tá? Essa é só uma palhinha aí do Notebook LM. Temos mais funções. Eu vou te ensinar como você consegue montar um mapa mental, um podcast, flashcards, né, e resumo em vídeo usando o seu PDF. Vamos lá, vou te mostrar. Agora eu vou trocar aqui, eu vou tirar aqui o caderno de questões e eu vou marcar só o PDF aqui de Direito Constitucional. E daí eu vou vir aqui do lado e vou pedir para ela elaborar um mapa mental para mim. Então é só clicar aqui no mapa mental, e ela vai gerar aqui um mapa mental para a gente. Ela já montou um mapa mental aqui do lado. Então a gente vai clicar aqui do ladinho, para ela abrir o mapa mental. Então, olha só que legal. Organização do Estado, ela trouxe aqui, né, dividiu aqui, teoria geral do Estado. Aí a gente vai abrindo aqui, classificação do Estado, Estado unitário, Estado federal, Estado regional, depois a organização político-administrativa, aí a gente vem abrindo aqui também, territórios, depois a parte da repartição de competências, tá aqui também, técnicas de repartição, competência da União, as competências expressas, exclusivas, privativas, olha só. Competências comuns, Depois a gente tem aqui, a parte da intervenção, que é uma parte bastante cobrada também, intervenção federal, intervenção estadual, controle político. Vem trazendo aqui, as espécies de intervenção, as hipóteses de intervenção federal, depois a estadual, E aí ela montou aqui o mapa, tá? E aí a gente pode baixar esse mapa também, tá? Se você clicar aqui, a gente consegue baixar esse mapa. Ele vai abrir depois aqui pra gente, tá?
Como o mapa ele fica muito grande, né? Às vezes é melhor ir estudando aqui mesmo, tá? Ou senão você ir printando partes desse mapa, né? Ou deixa para estudar no próprio notebook LM, que daí você consegue ir abrindo aos poucos à medida que você está estudando, tá? Então, esse é o mapa mental que a gente consegue fazer. E agora eu vou mostrar para você que a gente consegue também gerar um podcast. Bom, o que a gente vai fazer então, tá? Eu vou de novo marcar aqui o caderno do TEC, deixar marcado também aqui, ó, o PDF do Direito Constitucional. E aí a gente vai vir aqui, ó, em resumo em áudio, tá? Vamos clicar aqui no resumo em áudio. Ó, se você simplesmente clicar aqui, ele já vai fazer para você um podcast, tá? Vou deixar você ouvir um pouquinho dele. Sabe, a gente aprende na escola que o Brasil é uma república federativa. Sim, é uma daquelas frases que a gente decora, né? Exato. A gente decora para a prova, mas o que essa palavra federativa significa de verdade no nosso dia a dia? Como o poder é, assim, dividido entre Brasília, o governo do estado e a prefeitura. Tá vendo? Aqui eu simplesmente coloquei a fonte e cliquei aqui no resumo em áudio, tá? Mas a gente também pode dar um comando, a gente também pode fazer um prompt para ele fazer esse resumo do jeito que eu quero, tá? Como é que a gente faz isso? Clicando nesse lapisinho aqui, ó. Então a gente vai clicar nesse lápis e aí a gente vai mudar um pouquinho a forma como a gente quer esse resumo em áudio, tá? Então aqui português do Brasil, aqui você pode escolher a duração, se é duração padrão ou se é o curto. E aí, a gente está aqui, ó, em quais aspectos os apresentadores devem se concentrar nesse episódio. E aí eu posso colocar aqui um prompt de como eu quero que ele traga para mim esse podcast, tá? Então vamos lá. Vamos colocar um prompt aqui para ele fazer um podcast ainda mais direcionado, tá? Vou colocar aqui para ele, ó. Ó, presta atenção. Eu coloquei aqui para ele assim, ó. Você atuará como um roteirista especializado em concursos públicos, vai criar um episódio de podcast em português com 2 apresentadores. A apresentadora 1, técnica, fala de forma clara, objetiva, didática, com precisão jurídica. O apresentador 2 é mais engraçado, espontâneo, faz comentários leves, analogias simples, usa humor, é respeitoso para facilitar a assimilação dos conceitos. Objetivo: explicar temas de organização do Estado cobrados pela FGV com foco no concurso de auditor da CGE. Aborde principalmente a parte das competências e da intervenção, por exemplo, tá? Destaque os temas jurisprudenciais. Pronto. E aí eu vou pedir para ele gerar esse podcast aqui para mim. Ele vai começar a produzir esse podcast. Ó, depois de alguns minutinhos ficou pronto, então, o nosso novo podcast. Vou te mostrar aqui como é que ficou. Vamos lá. Ó. Olá. Para quem está com o edital da CGSP aberta na mesa, sabe que tem uns temas que são, assim, verdadeiros titãs no direito constitucional, não é? Com certeza, são gigantes. E um deles, sem dúvida, é a famosa organização do Estado. E olha, quando a banca FGV, não adianta só saber o superficial. De jeito nenhum. Eles adoram o detalhe, sabe? A jurisprudência que ninguém lembra, aquela casca de banana que derruba o candidato mais confiante. Exato. Então, agora, ele gerou um podcast de 17 minutos e 26 segundos, do mesmo PDF, mas focando principalmente em competência e intervenção, abordando mais aquilo que a FGV cobra mais. O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um link para você conseguir baixar o resumo que eu fiz aqui no Notebook LM e esse último podcast, tá? Para você conhecer um pouquinho aí desses recursos que o Notebook LM pode fazer por você. Se você quer aí mais vídeos sobre inteligência artificial, comenta aqui que eu vou trazer mais aqui para o canal. Um beijo e até o próximo vídeo.